Imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a vitória do Mengão em cima do Volta Redonda por 2-0. Gente, o Arrascaeta é um monstro. Que esse cara jogou de bola no segundo tempo da vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda por 2-0 foi simplesmente fenomenal. Foi a estreia do time do Felipe Luiz, do time principal do Flamengo, no Campeonato Carioca. O Wesley hoje é o melhor lateral direito que nós temos do futebol brasileiro e lá fora também. O Wesley do Flamengo. O Wesley hoje é o melhor lateral direito do país. Ele é um baita lateral direito. A tropa de elite chegou e venceu. E venceu com propriedade. E o jogador Danilo é o novo reforço do Flamengo. E já está tudo certo entre Danilo e Flamengo. Todos os detalhes já estão acertados. Danilo e Flamengo estão alinhados. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. Chega mais, nação, ótimo domingo para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu Volta Redonda por 2-0 e chamou a atenção da imprensa esportiva de todo o Brasil, elogiando o técnico Felipe Luiz e o volume de jogo do Flamengo na partida contra o Volta Redonda. Teve a estreia também do jogador Juninho e, meus amigos, a repercussão da contratação do jogador Danilo. Vamos analisar todas essas informações aqui no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega, dando aquela moral de sempre, deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. É só você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e ativar o sino das notificações. Assim sempre você vai receber todas as informações do Flamengo, tá bom? E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina. Coloca aí o seu país, a sua cidade pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão e fica ligado, porque no final desse mês de janeiro vamos estar sorteando o manto do Mengão, o novo manto número 1 2025, hein? Fica ligado aí no nosso canal. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ao canal do Neto, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Hoje, lá em Brasília, à tarde, né, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2-0. Foi a estreia do time do Felipe Luiz, do time principal do Flamengo, no Campeonato Carioca. E, sinceramente, dentro do esperado. A equipe ainda está no início de uma pré-temporada, né, são aproximadamente 2 semanas de treinamento, mas mostrou a que veio. A gente está vendo neste início de 2025, já deu para perceber isso contra o São Paulo, e hoje contra o Volta Redonda, uma sequência de trabalho do time do Felipe Luiz do ano passado. Time que foi campeão da Copa do Brasil e terminou muito bem a temporada. Ajustes estão sendo feitos, ele agora tem mais tempo para implementar as suas ideias, os jogadores de assimilar aquilo que ele quer, né? E essa sequência, essa continuidade será muito importante. Danilo está chegando em breve, Juninho estreou hoje, teve uma participação discreta no segundo tempo, mas se movimentou bem, hein? Se movimentou bem, procurou se entender ali com os companheiros e ajudar a equipe. É um jogador que o Felipe Luiz aposta muito e que pode dar certo no Flamengo. A minha impressão, minha gente, é que, de fato, o Flamengo começa a mostrar que terá uma equipe muito forte, muito bem competitiva neste ano de 2025. Está sendo muito interessante acompanhar esse início de carreira do Felipe Luiz como treinador e também o time que ele está montando no Flamengo. Está sendo bem legal de assistir. Concorda comigo? Acho que o Malvadão vai dar trabalho nessa temporada, hein? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal e estamos juntos. Ô Dorival Júnior, sabe que você não percebeu que o Wesley hoje é o melhor lateral direito que nós temos do futebol brasileiro e lá fora também? O Wesley do Flamengo? O Aston Villa está oferecendo 100 milhões para ele. Sabe que vocês vão convocar ele só depois que ele for vendido? Quem é Aston Villa perto do Flamengo? Pô, Wesley hoje é o melhor lateral direito do país. E não tem um lateral direito do
do brasileiro que joga fora do Brasil que seja melhor que esse menino. Ele é um baita lateral direito. É um absurdo esse menino não ser o titular da seleção brasileira. O Wesley é o melhor lateral direito do país e não tem nenhum lateral direito brasileiro que jogue fora do Brasil que seja melhor que ele. Gente, o Arrascaeta é um monstro. O que esse cara jogou de bola no segundo tempo da vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda por 2-0 foi simplesmente fenomenal. A Arrascaeta acabou com o jogo, colocou os companheiros, deixou o Juninho na cara do gol, deixou Varela na cara do gol de calcanhar. Que atuação do novo camisa 10 da Gávea. Aliás, uma atuação muito segura do Flamengo nessa vitória por 2-0 sobre o Volta Redonda. Deu pro gasto. O Flamengo jogou em ritmo de treino, venceu o primeiro tempo por 1-0 o gol do Michael. O segundo tempo, o Plata marcou o gol logo no início e vai garantindo pontos importantes. E a gente tem que falar sobre essa boa vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda. Segue perdendo muitos gols. É uma equipe que perde muitos gols. O Flamengo poderia ter facilmente goleado o Volta Redonda neste sábado, jogando no Mané Garrincha, aliás, que não estava lotado mais uma vez, preço alto dos ingressos, hein? Mas a gente fala sobre isso no momento mais oportuno. Mas foi uma vitória muito segura do Flamengo, finalmente jogando com seus titulares, né? Eu não aguentava mais ver aquele time do Flamengo, sub-20, com alguns jogadores mais velhos, né? Como o Pablo, Thiaguinho, jogadores que pouco acrescentam à equipe do Flamengo, né? Mas foi uma vitória tranquila. Num primeiro tempo em que o Flamengo desperdiçou oportunidades, né? Desperdiçou uma oportunidade com o Bruno Henrique, teve a cobrança de falta do De La Cruz na trave e finalmente o gol no Michael. O Flamengo começou jogando numa escalação que eu não imaginava, né? Eu imaginava o Alcaraz sendo titular, o Alcaraz sequer entrou em campo nessa partida. O Flamengo formou com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Plata. O Flamengo jogou num 4-3-3 num primeiro momento, né? A variação tática do técnico Felipe Luiz é uma coisa impressionante, né? Como ele muda a forma de o Flamengo jogar, muitas vezes dentro da mesma partida, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção desta vez. A marcação-pressão tão característica do time do Felipe Luiz não foi muito vista nesse jogo, mas no primeiro tempo, mais no início da partida, fazia muito calor em Brasília. O Michael até falou sobre isso, que os jogadores estão começando a temporada, né, gente? Foi o primeiro jogo oficial do time do Flamengo na temporada, né? Vai ter mais um jogo no meio de semana e depois a grande partida contra o Botafogo no próximo domingo. Mas foi um jogo assim que eu vi um Flamengo muito forte, mais uma vez, né? Acho que é um início de temporada bem promissor do time do Flamengo, né? No segundo tempo, depois o Michael fez o gol, abriu o marcador no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico Felipe Luiz fez uma alteração importante. Ele coloca o Arrascaeta, tira o De La Cruz e recua o Gerson, né? Então o Gerson, a gente viu o Gerson jogando em várias funções nessa partida. Tem mais uma sobre a qual a gente vai falar, que é após a entrada do Alan, tá? E mais uma vez, variação tática, né? O Arrascaeta jogando mais à frente, com o Michael pelo lado direito, Bruno Henrique centralizado e Plata pelo lado direito, né? O Michael pelo lado esquerdo, melhor dizendo. E aí, depois entra o Juninho. Houve uma série de alterações, Varela e Ayrton Lucas entrando, os dois laterais, o Juninho jogando centralizado. Cara, eu gostei da movimentação do Juninho, um jogador que sabe onde está. Isso é muito importante para um centroavante. Perdeu oportunidades? Perdeu. O Arrascaeta colocou na cara do gol, por exemplo, e ele não soube aproveitar a oportunidade que teve, né? Ele teve também um cruzamento do Ayrton Lucas, colocou a bola na cabeça dele. Eu acho até que o Fabrício foi quem cabeceou para fora. Era para ter sido escanteio para a equipe do Flamengo. Mas eu gostei, foi ritmo de treino, né? Vale lembrar que é um Flamengo que está começando a sua temporada. É uma espécie de pré-temporada esse início de Campeonato Carioca, inclusive, né? Mas eu vejo a equipe do Flamengo muito bem preparada para esse início de temporada. De fato, me chamou muito a atenção. Me chama a atenção também o fato de o De La Cruz ter saído no intervalo. Claramente, gente, são jogadores que vão ter o melhor condicionamento
físico ao término da temporada. Não adianta ter a melhor condição física agora, não é para isso. Afinal de contas, a temporada vai até o dia 21 de dezembro no Campeonato Brasileiro e o Super Mundial será disputado em julho. O Flamengo estará nesse Super Mundial. Vai ganhar ou não? É outra história, gente. Eu não vou me ater a isso, mas precisa chegar bem preparado a essa competição, né? E para isso, até justamente, o Flamengo não pode ter o melhor na condição física dele agora. Precisa esperar um pouco. O torcedor precisa ter uma certa paciência, né? Mas assim, o Volta Redonda virou um adversário direto na briga com o Flamengo por vaga na próxima fase, na semifinal do Campeonato Carioca, né? Acho que ganhar a Taça Guanabara é muito difícil, embora seja factível. O time do Flamengo é melhor do que a concorrência, né? Do que eu já vi nesse Campeonato Carioca, então nem se fala. Acho que o Flamengo vai acabar se classificando, mas é difícil ganhar a Taça Guanabara. Lembrando que o Flamengo tem jogo contra o Maricá ainda, que é o líder da Taça Guanabara. Então pode ganhar, deve ganhar, e aí começar a pensar em classificação e principalmente no título da Taça Guanabara. Começou o Campeonato Carioca para o Flamengo. E começa então a temporada para valer para nós rubro-negros. A tropa de elite chegou e venceu com propriedade. Ah, foi um show de bola, Renato? Não foi um show de bola. Primeiro jogo da pré-temporada, da temporada, na verdade, ainda durante a segunda parte da pré-temporada que o Felipe Luiz está fazendo. Então era super normal que esse time não estivesse voando no jogo de hoje. Mas foi uma atuação bem consistente. Foi uma atuação que praticamente não deu chances ao Volta Redonda. Vocês podem dizer, mas era o Volta Redonda. Gente, o Volta Redonda ganhou do Fluminense e do Botafogo. Mas jogaram com times reservas, mas ganhou. O Volta Redonda é o segundo colocado na tabela. O Volta Redonda é um daqueles times que tem condições, de repente, de roubar uma vaga de um dos grandes. Dificilmente os 4 grandes vão conseguir se classificar, porque Maricá e Volta Redonda já estão com uma pontuação que os 4 grandes, para tirar os 2 e ficarem só os grandes, eles vão precisar ganhar praticamente tudo, e eu não acredito que isso aconteça. Então o Flamengo dorme hoje em terceiro lugar, mas se eu tivesse que apostar, estamos na quinta rodada, a quinta rodada que vai ter todos os jogos amanhã, né? Só o Flamengo jogou hoje, mas eu diria que Maricá, Fluminense, Vasco e Flamengo são os times que têm mais possibilidades de disputar essas semifinais. Curioso que o Botafogo, campeão da Libertadores do Brasileiro do ano passado, tem tudo para mais uma vez não se classificar. Já vai ser o terceiro ano consecutivo que o Botafogo, desde o Luiz Castro, que o Botafogo não se classifica para as semifinais e para a final do Campeonato Carioca. E após a vitória do Mengão, surgiu a repercussão da contratação do jogador Danilo. Danilo, que está rescindindo seu contrato lá na Juventus, vai para o Flamengo de forma, podemos dizer assim, gratuita, né? O Flamengo não está gastando para poder contratar o jogador, senão o seu salário, pagar o seu salário, né? São 2 anos de contrato, vamos juntos analisar aqui o João Guilherme, falando todos os detalhes dessa negociação, e Danilo será um novo reforço do Flamengo. Porque a informação que foi trazida pelo Caê Mota, repórter do GE, é que já está tudo certo entre Danilo e Flamengo. Falta a assinatura do contrato, mas as partes já estão alinhadas. E por que isso aconteceu? O Danilo tinha uma proposta do Napoli, ele não vai ficar na Juventus. A Juventus decidiu não manter o Danilo após o contrato dele que termina no meio do ano. E aí o Danilo tinha uma proposta do Napoli, que é um rival da Juventus lá no futebol italiano. E inclusive, né, você está vendo aí o Danilo, que há muito tempo vem jogando como zagueiro na Juventus, é zagueiro na Juventus e tem se destacado muito no futebol italiano. Então, como eu dizia, o Danilo chegou a um acordo com o Flamengo, e isso fez com que a Juventus, até mesmo dando um prêmio ao Danilo por tudo que ele fez pela equipe do norte da Itália, né? A equipe da Juventus, decidiu o seguinte: vai liberar o Danilo sem custos, não vai exigir nada. E por quê? Porque ele escolheu vir para um time do futebol brasileiro. Ele não vai jogar num rival da Juventus na Itália, que é o Napoli. Então, por agradecimento ao Danilo, por todos os serviços prestados, o que fez
a equipe da Juventus? Facilitou a saída. Ele deve assinar o contrato, a rescisão de contrato na próxima semana. Provavelmente na próxima segunda-feira o Danilo assina a rescisão de contrato com a Juventus e já é esperado semana que vem no Brasil para assinar o contrato com o Flamengo. Todos os detalhes já estão acertados. Danilo e Flamengo estão alinhados. Tá tudo certo. Só falta realmente assinar o documento. Tempo de contrato, salário. O Alexandre teve um papel muito importante nisso aí, além do Felipe Luiz, né, que é um companheiro do Danilo de muito tempo de seleção brasileira, e eles também tiveram uma convivência muito grande em Madrid, quando o Felipe era jogador do Atlético de Madrid e o Danilo era jogador do Real Madrid. Eram adversários, mas tinham uma amizade, uma convivência muito boa, e agora eles vão trabalhar juntos. E o Felipe explicou para o Danilo o que ele pensa para o Danilo na equipe. O Danilo chega para ser titular do Flamengo. Ele vai ser titular do Flamengo. Vai jogar ao lado do Léo Ortiz. Ele será zagueiro. Ele não será lateral. A torcida do Flamengo, que está aí preocupada, porra, Danilo, lateral, o Wesley daqui a pouco vai ser vendido, ele não dá mais como lateral, ele não está jogando nada na seleção. Há muito tempo ele não é lateral, ele é zagueiro. E ele vem para o Flamengo para jogar de zagueiro. E em breve, ó, você vai ver essa imagem aí. Muitas vezes. Ele vai assinar um contrato com o Flamengo de 2 anos. Outro ponto também que pesou muito, o Danilo é Flamengo, né? O Danilo, ele desde criança lá em Minas Gerais, ele torcia para o Flamengo. E o fato de poder, depois de estar 13 anos na Europa, voltar para o Brasil e jogar no time do coração dele, que é uma história bem parecida com a do Felipe Luiz, e ter a chance de disputar o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo e a chance de disputar a Libertadores da América pelo Flamengo e ganhar a Libertadores, tudo isso fez com que o Danilo ficasse muito animado. Então, eu tenho a impressão, minha gente, o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno, que eu considero um bom zagueiro. Teve uma boa passagem pelo Flamengo. Teve grandes jogos, momentos importantes, títulos conquistados. Ele pediu para sair do Flamengo porque ele não seria titular com o Felipe Luiz, mas a chegada do Danilo é uma substituição que aumenta o nível da defesa do Flamengo. Porque o Danilo é um jogador melhor do que o Fabrício Bruno, que eu repito, na minha opinião, é um ótimo zagueiro, é um dos melhores da América. Mas o Danilo, ele é de um nível superior. Danilo é um cara que depois que saiu do Brasil, do Santos, foi revelado pelo América Mineiro, ele jogou no Porto, no Real Madrid, no Manchester City e na Juventus mesmo. O currículo do cara fala por si só. E desculpe ser repetitivo, mas é importante frisar, ele nos últimos anos tem atuado como zagueiro na Juventus. É exatamente para onde ele vem. E ele vai ocupar uma faixa que o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Davi Luiz foi para o Fortaleza. Davi Luiz tem 37 para 38 anos. O Danilo tem 33 anos. O Danilo é quase 5 anos mais novo do que o Davi Luiz. O Danilo, ele é mais velho do que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tem 29 anos, é 4 anos mais velho. Porém, é um jogador de uma qualidade bem superior e, na minha opinião, o Flamengo fica melhor. Agora resta saber o seguinte: Léo Pereira vai rodar? Vai jogar com 2 zagueiros? Vai jogar com 3 zagueiros? O Felipe gosta dessas situações. O Danilo chega para ser titular do Flamengo. E o companheiro de zaga dele é o Léo Ortiz. Essa será a defesa do Flamengo. Quero saber a opinião da galera. E aí? Galera tá animada? Curtiu a contratação do Danilo? Acha que será uma boa? Ele está alinhado com o Flamengo, ele vem dentro da realidade financeira do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo não conta mais com Gabigol, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Isso aí trouxe uma economia na folha do Flamengo em torno de 5 milhões de reais por mês de salário. É isso aí, nação. Então Danilo será anunciado como novo reforço do Flamengo a qualquer momento. Vamos ficar de olho aí nas notícias, porque a qualquer momento ele deve ser anunciado, como o João Guilherme mesmo falou. Ele deve estar assinando sua rescisão de contrato, vai assinar o seu contrato com o Flamengo e aí vai ser anunciado de forma oficialmente. Mas Danilo
vai vestir a camisa do Flamengo nesse ano de 2025. Agora eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. E aí, gostaram da vitória do Mengão em cima do Volta Redonda por 2-0? Eu gostaria que você comentasse aqui no vídeo de hoje, dando a sua opinião, dando também a sua análise, você que analisou a partida, para você quem foi o melhor nessa partida, e o que você achou também da estreia do jogador Juninho, né, que está começando a ganhar minutagem aí com o técnico Felipe Luiz. Foi a primeira partida dele agora contra o Volta Redonda. Eu acho que nas próximas partidas já o Felipe Luiz deve começar a utilizar mais o jogador, e aí vamos ver o que vai acontecer, né, nação? Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Olha só, um recado importante para todos vocês é que no final desse mês de janeiro nós estaremos sorteando um manto do Mengão, manto número 1 2025, a nova camisa do Flamengo. Para você participar é muito simples. Primeiro passo, você tem que ser inscrito aqui do nosso canal no YouTube. É só você conferir aqui, se inscrever e ativar o sino das notificações. É muito importante. O segundo passo, faz o seguinte: tem um link na descrição do vídeo das nossas redes sociais, que é o Instagram e também o Twitter, que é um novo X. Vai lá e segue a gente lá e fica ligado, que depois nós vamos dar o próximo passo para você poder participar desse sorteio. A gente sempre faz o sorteio aqui da camisa do Flamengo. Já tivemos aqui vários seguidores que ganharam a camisa. Se você quer participar, segue esse passo e se una a gente aqui na família aqui do canal Meu Mengão React, tá bom, nação? Obrigado por vocês estarem aqui. Dê aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal, e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Ó, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.